Retornamos, então, para mais um novo capítulo da nossa matéria do Correntiano. O assunto é a crise de 29 e o New Deal. Vai ser um assunto que vem em seguida da Primeira Guerra Mundial, que nós já acabamos de ver. Vamos ver o período dos anos 1920 até 1930 e alguma coisa, 1930 chegando já na Segunda Guerra Mundial, com toda a consequência do que vai acontecer em 1929. E vamos mostrar, abrindo com 3 imagens. No ano 20, na década de 1920, os Estados Unidos passam por um crescimento muito grande. E eu coloquei essas 3 imagens, foram selecionadas, porque elas vão caracterizar um contraste. Na primeira imagem, nós temos uma família fotografada em um carro. Aqui, there is no way like the American way. Ele vai dizer os melhores padrões de vida do mundo, World Highest Standard of Living, e que não há nenhuma maneira de ser como a maneira americana. E ao mesmo tempo, na frente, nós temos uma fila. Nós vamos verificar que essa fila é de gente para pegar alimentação, pegar num restaurante uma quentinha para se alimentar, porque estavam todos desempregados. No segundo, em frente à Bolsa de Valores de Nova York, que tinha acabado de quebrar, está um carro e um aviso. $100 compram esse carro. Quem está vendendo deve ter perdido tudo na Bolsa de Valores. Um carro por $100. A preço de hoje, R$600. E um terceiro que não dá para traduzir direito, porque não dá para ler, é linha para o restaurante. É a fila para se passar no restaurante, para se pegar comida grátis ou muito barata. Tá certo? Vamos lá. Então, numa situação geral, em 1929 vai explodir uma crise econômica muito grave nos Estados Unidos, que vão se propagar para o mundo. Como que ela começou? O que aconteceu? Aconteceu desemprego, pobreza generalizada, desemprego muito. Nós vamos ver no correr que 15 milhões de pessoas ficaram desempregadas. 15 milhões de pessoas naquele tempo nos Estados Unidos, que estava numa época de pleno emprego, todo mundo economicamente ativo, estava empregado. Não havia desempregado. E de uma hora para outra, assim, de um dia para o outro, em 5 dias, uma semana, ninguém tinha mais dinheiro. Então houve uma falta generalizada de rendimento e desesperança. Tem um economista, John Kenneth Galbraith, que vai escrever um livro e ele vai dizer: pessoas passando fome, torturadas pelo medo de virem a passar fome, torturadas pela perda da honra e da respeitabilidade. Todos sofriam um sentimento de desesperança extrema. A impressão é que nada podia ser feito. Vendo essa frase, que choca bastante pelo seu conteúdo, nós temos que analisá-la sobre um outro ponto de vista. O americano era protestante, tá certo? Seguindo as teorias da igreja protestante. E aí, numa das explicações, um certo sociólogo vai avaliar e vai nos explicar que uma das formas de a pessoa saber que ela era escolhida por Deus para ser salva, porque nem todos seriam salvos. Nem todos seriam salvos. Era a situação econômica, o sucesso financeiro da pessoa. Então, se todo mundo está passando fome, perdendo a respeitabilidade,
todas aquelas pessoas não haviam sido escolhidas por Deus para serem salvas. Imagine a pessoa saber que iria para o inferno ao final da sua vida. Então acabou a guerra, vamos começar, acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna o país mais rico do mundo. Então, com o correr da Primeira Guerra, a Primeira Guerra destruiu a Europa. A Primeira Guerra destruiu a Europa. Os Estados Unidos, que passou um tempo sem se envolver na guerra, ele passou um tempo apenas fornecendo material para a continuidade da guerra. Então, a Europa ficou destruída pela guerra. E os europeus, depois de terminada a guerra, deviam bilhões de dólares para os Estados Unidos. Os Estados Unidos forneceram material de emprego militar, veículos, alimento, navios, tudo que precisava. Mas o europeu agora, além de dever o material que ele comprou para enfrentar a Alemanha, ele tinha que continuar comprando dos Estados Unidos alimento e mercadoria. A Europa estava destruída, as fazendas não funcionavam. Você não começa a ter uma fazenda de uma hora para outra, desse mês para o mês que vem, para começar a produzir alimento. Você tem que ter a terra, o administrador da fazenda que podia ter morrido na guerra, tinha que ter o trator, tinha que ter o insumo, a semente para plantar, tinha que ter o adubo para colocar, para melhorar a produção. Como ele não tinha isso de uma hora para outra, tinha que comprar pronto dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra Mundial com todo mundo devendo para ele. E ele era o grande vendedor de mercadorias e alimentos. Você pode até abrir mão de comprar mercadoria, mas alimento não. Alimento você tem que consumir no mínimo 3 vezes por dia. Então, após o final da Primeira Guerra, o liberalismo econômico volta a comandar a economia. O mercado capitalista vai dizer as condições que a economia tem que funcionar, e quem vai resolver as crises entre patrão e empregado são os patrões e os empregados, de acordo com as leis de mercado. Até quanto eu posso lhe dar de aumento? Quem vai dizer é o mercado. O mercado aceita que eu eleve meu custo de produção? Como é que o mercado vai aceitar? Vai demonstrar que está aceitando comprando a minha mercadoria, pagando um preço maior, porque eu lhe dei um aumento salarial. Se o mercado não comprar, for comprar do concorrente, o que é que eu faço? Não dou aumento, senão eu vou sair do mercado. Muito bem. Então vai acontecer o que nos Estados Unidos? Toda aquela destruição na Europa, sem que o povo europeu tenha o que fazer, muita gente vai sair da Europa, e os Estados Unidos era um país que esteve sempre de portas abertas para os imigrantes. Então tem uma estimativa que de 1865 até 1915 entraram nos Estados Unidos 25 milhões de imigrantes. Então isto vai ser um aumento grande da oferta de mão de obra. E aí, grande oferta de mão de obra, eu vou pagar quanto eu quiser por essa mão de obra farta, abundante, necessitada. Vou pagar barato. Então vão começar a acontecer disputas entre os operários e os grandes capitalistas proprietários das indústrias. E isso vai ser resolvido, quando tiver manifestação grevista, com o emprego da polícia. As fábricas vão demitir os sindicalistas. Quando o empregador descobre que alguém é anarquista, comunista ou socialista,
ele é demitido. No Brasil, nós vamos ver mais na frente que isso vai acontecer também. Chegarão imigrantes, boa parte deles italianos, em São Paulo, e no meio deles vem anarquistas. Quem se comportasse mal era mandado de volta para o seu país de origem, aqui no Brasil. Então, como é que ficou a economia nos anos 20? Um ano de bastante prosperidade. Produção industrial americana cresce 60%. As inovações tecnológicas vão possibilitar que o mercado realize novos investimentos. Posso usar muita coisa, vender para o consumo popular. Determinadas coisas que eram usadas apenas durante o período de guerra, agora todo mundo pode usar. Muitas coisas que são desenvolvidas durante as guerras, mais tarde passa a ser usada por todo mundo. Hoje, todo mundo passa ácido não sei o que no rosto para melhorar, limpar. Essa técnica foi descoberta durante a Guerra do Vietnã. Havia uma explosão, enchia o rosto do soldado de queimadura e eles faziam um peeling, uma lixada, lixar com lixa, e a pele ia sendo aos poucos lixada e sendo substituída. Evoluiu, hoje você usa um ácido, passa na pele e vai substituindo a pele, tá certo? Então muita coisa descoberta durante a guerra vai ser usada mais tarde no meio civil. Nesse tempo vai ser popularizado rádio, telefone e alimento industrializado. A energia elétrica vai alterar o modo de vida das pessoas. Eu terei muito mais possibilidade de ter energia para fazer funcionar os novos equipamentos que eram construídos. Então, as casas iam passar a usar geladeira, máquina de lavar roupa, gramofone. E a expressão sociedade de consumo vem desse período. Todo mundo queria comprar a última palavra em qualquer coisa. Até me lembrei de vocês que só querem pegar o telefone celular mais moderno. E havia, para que se obtivesse êxito nesta demanda, nesta possibilidade de venda, um grande uso da propaganda. Nas salas de cinema havia propaganda antes do início da sessão de cinema, não anunciando um novo filme, não. Ele anunciava um novo produto lançado. E aqui é uma imagem de uma sala de cinema daqueles tempos. Só que essa sala aqui é no Brasil, tá certo? Era uma sala do empresário da diversão, Luiz Severiano Ribeiro, era o cidadão que tinha muita sala de cinema. Então, nos anos 20, prosperidade. Na economia, inventou liquidificador, batedeira, aquecedor elétrico, chuveiro elétrico, rádio, enceradeira, geladeira. Eu ia procurar, mas não vi como é que funcionava uma geladeira a querosene. Por que uma geladeira a querosene? Porque nem todo canto existia eletricidade, que é um custo de produção. Sempre que você for usar eletricidade, o custo de produção será mais barato. Então, nessas casas mais afastadas, nas fazendas, se usava uma geladeira a querosene. O Taylorismo. Frederick Winslow Taylor, de 1856, nasceu e faleceu em 1915, já no começo da Primeira Guerra Mundial. Ele era um engenheiro mecânico, foi chamado de o pai da administração científica do trabalho. Ele vai descobrir o quê? Ele vai estudar o quê? Qual a melhor maneira de que o operário faça determinada operação. Ele não pode perder tempo se mexendo naquilo que não precisa. Ele tem que fazer exatamente o movimento necessário para desempenhar o trabalho dele. Então ele vai estudar os tempos e os movimentos. Aqui é ele, aqui em cima, e aqui embaixo ele sentado, observando o operário trabalhando.
para ver em cada operação quais movimentos o operário fazia e quanto tempo ele, com o cronômetro na mão, quanto tempo o operário levava para fazer aquela operação. E aí ele diz que o operário tem que ser especializado em uma ação. No tempo da Revolução Industrial, que nós vimos que se deixou aquela oficina de artesão e se passou para a fábrica, o operário, o cidadão, deixou de ser um artesão e passou a ser um operário especializado em fazer determinada coisa. Os operários se revoltaram porque eles perderam aquela capacidade de dominar todo o processo produtivo, de fazer toda uma sela, todo um sapato, todo um arriamento de cavalo. Mas não adiantou. A metodologia do Taylor foi adotada nas indústrias e ocorreu um aumento da produtividade, o que é vantajoso para todo mundo, porque quando aumenta a produtividade, cai o custo. E aí, associado a Taylor, vem o Fordismo. Henry Ford vai colocar o Taylorismo na prática. Também era engenheiro mecânico e fundou a Ford Motor Company. Ele sistematizou a produção em massa. Deixou de ser uma produção artesanal, que antes se levava 2, 3 dias para fazer um carro, quando ele passou a cada operário só faz uma coisa, a fazer o carro em algumas horas. Então ele saiu da produção artesanal e passou para a produção em larga escala. Então como é que era? Uma esteira rolante, os operários estavam dispostos ao longo dessa esteira, a peça andava na esteira, quando ela parava na frente do funcionário, ele fazia o serviço dele, a esteira voltava a andar e passava para o operário seguinte, que colocava outra peça nessa grande peça maior. Então aqui diz que ele inventou a linha de montagem. Foi não, a linha de montagem foi inventada bem antes, lá pelo ano 1500, 1600, em uma dos principados italianos. Só que os italianos faziam navios, todos eles iguais, tudo igual, peça intercambiável, tudo. Então essa linha de montagem que o Ford colocou em prática fazia que a produção ocorresse no menor tempo, ao menor custo. Ele fabricava automóveis baratos com baixo custo de manutenção. E aqui na foto de baixo nós temos uma linha de montagem, um veículo sendo fabricado. Nesse momento tem 2 operários trabalhando no veículo. O veículo dele tinha uma grande aceitação, porque com um manual de instrução e uma caixa de ferramenta, você mesmo fazia a manutenção do seu veículo. Tá certo? Hoje o veículo é muito mais sofisticado, você precisa de máquinas para fazer medições, se a corrente está chegando certa, se a quantidade de gasolina está correta. Muito bem. Então vamos ver onde ele indica euforia e problema. Nos Estados Unidos, nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, todo o país entrou numa prosperidade crescente. Aumentando a produção, todo mundo comprava, a fábrica produzia mais, mas existiam problemas que não foram percebidos. Existia uma má distribuição da renda. Muita gente ganhando mais dinheiro, muito mais, e outros ganhando rendimentos cada vez menores. Determinados ramos da indústria e do comércio eram controlados por poucas empresas. Sendo controlado por poucas empresas, elas podiam fazer um cartel, que é um acordo entre elas para acertarem o preço de venda. Então, são empresas autônomas, diversas empresas, diversos donos. Se reúnem, acertam o preço, tabelam o preço e vamos vender. No monopólio, é uma empresa só ou um conjunto que domina desde a produção e a comercialização
e vão dizer o preço dele. Eles vão dizer, o preço é tanto. Aí no cartel é um acordo entre as empresas visando o preço e o monopólio, um conjunto delas que domina a produção. Eles vão controlar o preço, vão enfraquecer os sindicatos e vão concentrar a riqueza. Onde a gente sempre ouve falar em cartel, posto de gasolina. Diz que eles se juntam, acertam o preço em todo local e todo mundo vende por aquele preço. Acabou. Você não tem para onde correr. Vai sair daqui para ir lá no Goiás abastecer o carro? O que você vai daqui para lá já gastou mais do que se tivesse abastecido por aqui. E aí você é obrigado praticamente a comprar a gasolina pelo preço que é dito. Imposto. Então, nos anos 20 até 29, a produtividade dos trabalhadores aumentou devido às técnicas de Taylor, a rentabilidade das empresas que adotaram Taylor aumenta, vai acontecer a mecanização da agricultura. Não aumentou a tecnologia? Vai aumentar a quantidade de trator, a quantidade de plantadeira, de colheitadeira, de estocagem. A produção agrícola subiu. Quando a produção agrícola subiu, lei da oferta e da procura, o preço caiu. Tinha muita oferta de produto agrícola. O preço cai. Os produtores rurais ficam com baixos rendimentos. Deixa eu ver a imagem seguinte aqui. Vamos voltar. Essas duas imagens aqui são bem representativas da situação que aconteceu. Na da esquerda, uma família está de noite com uma lamparina jantando. Esse daqui ainda são felizardos, tem o que jantar. O da direita é um fazendeiro que perdeu suas terras e levou a sua casa para outro canto e está remontando a casa. Lá nos Estados Unidos tem um costume até hoje de se fazer casa com estruturas de madeira, grandes, casa 2 pavimentos, 3 pavimentos, toda de madeira. Então a produtividade da empresa aumentou, a oferta dos produtos foi maior do que a capacidade de compra dos clientes, oferta maior do que a procura, cai o preço. O pátio das montadoras de veículos ficou lotado, houve o que se chama de crise de superprodução. Aí vamos ver, o que é uma bolsa de valores? É um local, um ambiente em que eu vou negociar as ações de empresa de capital aberto. Então, são negociadas participações das empresas que podem ser compradas pelas pessoas. Então, quando eu faço uma aplicação na bolsa, eu compro uma determinada quantidade de ação de uma empresa ou de várias empresas e eu passo a ser proprietário de um X% daquela empresa. Se aquela empresa valorizar, as minhas ações valorizam, o meu X% continua sendo X%, mas valendo mais. Então, de 20 a 30, na década de 20, a Bolsa de Nova York era frenesi de comprar e vender. Com pouco tempo você duplicava o capital investido. Não parava de subir a Bolsa. E não parava de valorizar aquelas ações negociadas na Bolsa. Todo mundo se desfazia do que tinha para pegar dinheiro e aplicar na Bolsa. Então o cidadão não tinha outro estoque de recurso, outra aplicação. E aí vem um ditado muito comum hoje em dia: nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Eles fizeram isso, colocaram tudo na Bolsa de Valores. Aí chega um determinado local, aqui já vimos isso aqui, não parava de subir, mais valorização, mais o pessoal comprava, e aí em 1926 vai começar uma especulação, todo mundo querendo enriquecer rápido. E aí a pergunta que se faz hoje é: as empresas aumentaram de valor
na mesma proporção que o valor das ações subiu? A resposta, hoje se sabe é não. Muito disso era especulação. Então a ação subiu 100%, mas a empresa subiu 10%. Então você pensava que tinha um grande capital estocado negativo. Aí lá na Inglaterra, uma grande empresa com as ações vendidas na bolsa não honra os compromissos. Aí todo mundo fica desconfiado. Aí o pessoal disse, essa empresa não está bem das pernas, vou vender as minhas ações dessa empresa. Aí o outro do lado diz, ele vai vender a da empresa dele, eu vou vender a da minha. Então todo mundo tentou vender as ações ao mesmo tempo. Todo mundo querendo vender as ações, mas ninguém tinha dinheiro. Todo mundo já tinha comprado a ação. Então não tinha comprador. Sem comprador para comprar as ações que eram oferecidas, o valor das ações cai, porque a oferta foi maior do que a procura. Aí no dia 24 de outubro de 1929 ocorre a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Todos os recursos investidos em Bolsa de Valores se acabaram. As pessoas perderam tudo que tinha. Ninguém tinha dinheiro em caixa, ninguém tinha dinheiro em casa, ninguém tinha dinheiro no banco. Teve gente que ficou sem dinheiro para comprar comida. As empresas fecharam, todo mundo perdeu o emprego. Perdeu o emprego faz como? Olha hoje no Brasil, muita loja fechando, muita gente desempregada. Parecida a situação. E aqui está a confusão que ficou na frente da Bolsa de Nova York. Todo mundo na frente da Bolsa de Nova York querendo ter notícia. A notícia era, a Bolsa quebrou, não tem para onde correr. E aí a notícia, Wall Street quebrou. Então a crise da Bolsa de Nova York se espalha pela Europa e pelos Estados Unidos. Os americanos compravam, vendiam, vai afetar todo o comércio mundial. O Brasil também foi afetado. O Brasil vendia café, era o grosso da nossa exportação, para os Estados Unidos. Parou de comprar café, nós também perdemos. O governo daqui vai fazer algumas ações, vai comprar o café para evitar que o preço caia muito e vai mandar queimar o café. Então vai ocorrer no mundo todo desemprego em massa e queda geral nos preços. A população, com medo de perder o dinheiro, corre no banco e saca tudo que tinha no banco. Os bancos vão à falência. Por quê? Se eu pegar $1.000, estamos falando dos Estados Unidos, vamos pegar dólar. $1.000 e colocar no banco, o Banco Central do país dá uma regra. Desses $1.000 você pode emprestar tanto. Desses $1.000 que o Joãozinho depositou, você vai pegar 40 e pode emprestar para outra pessoa para que você receba o juro desses 40 e pague para o Joãozinho o juro do dinheiro que ele depositou. Lógico que quem pedir emprestado vai pagar um juro maior do que quem depositou o dinheiro no banco. Então os bancos nunca têm todo o dinheiro que todos os clientes têm no banco. Então muitos bancos vão à falência. E como é que estava a produção agrícola nos Estados Unidos? A produção de comida. Os agricultores já enfrentavam dificuldade antes da quebra da Bolsa. O maquinário aumentou a produção, caiu o preço. Então esta situação de queda de preço vai cair mais ainda o preço do produto agrícola. Os fazendeiros que tinham empréstimos junto aos bancos estarão sem condição de pagar a dívida. O que é que o banco vai fazer? Vai lá e toma a fazenda do fazendeiro. O que é que o banco vai ficar? Sem dinheiro e com um bocado de terra na mão. Então o banco, que era para alugar dinheiro
vender dinheiro, vão poder alugar fazenda, vender fazenda, sem dinheiro. Então aqui uma imagem da situação quando teve a queda. Isso aqui são fazendeiros que perderam suas terras e estão alojados no meio do tempo. Uma cama embaixo de uma árvore, do outro lado a cama debaixo da árvore. E veja que a pessoa que está sentada na cama conversando, pelo menos aquela pessoa ali, tinha até uma situação econômica confortável, vamos chamar assim. Por que você diz isso? Pela roupa que a pessoa tem, pelo sapato que a pessoa está calçando. É um sapato de um bom formato, um bom design. E as crianças brincando na outra cama, sem saber que futuro as espera. Então o que é que acontece? Alguém tem que fazer alguma coisa. O presidente dos Estados Unidos é adepto do liberalismo econômico. O que é que o liberalismo econômico prevê? O Estado não deve interferir nas questões econômicas do povo. O mercado vai resolver o problema. A crise se agrava, levando a uma depressão econômica. A produção industrial cai 46%, os preços caem 50%, falência e desemprego geram 15 milhões de desempregados. Quem tinha um emprego garantido e recebia um salário, guardava o dinheiro para daqui a 2 meses, eu não sei como é que vai estar. As empresas não vendiam as coisas, demitiam. Quem era demitido tinha menos renda, quem tinha menos renda tinha menos consumo, a situação voltava a se agravar, as empresas voltavam a demitir e ficava nesse círculo vicioso. Tem a eleição em 32, 3 anos depois. Então foi eleito Franklin Delano Roosevelt. Ele reconhece que havia necessidade do Estado fazer uma intervenção na economia. Então ele, que era um liberal econômico, decide abandonar o liberalismo, implanta o New Deal, um novo acordo. Ele vai intervir na economia visando criar emprego. O que ele queria com essa intervenção na economia? Aumentar o poder de compra da população, aumentar o consumo de mercadoria. Se a população tem aumentado o seu poder de compra, ela tem dinheiro para ir comprar as coisas no mercadinho, para que as fábricas voltassem a produzir. Então a primeira coisa que ele fez, vamos garantir o funcionamento dos bancos para evitar falência. Ele vai ao rádio e conclama a população para levar de volta o dinheiro que está em casa. Mas ele estabelece regra para o banco e para a Bolsa de Valor. E ele incentivou a população a botar de volta o dinheiro no banco. Isso que ele fez, os bancos começam a funcionar precariamente, mas começam. Então, visando criar emprego, ele vai desenvolver ação. Que ações ele fez? Chamou jovens para trabalhar em reflorestamento. Chamou empresa para construir e conservar a obra pública. O governo libera dinheiro para as empresas fazerem as obras, as empresas pagam os trabalhadores e os trabalhadores vão consumir nas diversas lojas, garantindo o emprego das pessoas que estão na loja. Aí ele vai criar um órgão para fazer limites para o reajuste de preço das mercadorias. Era governo, empresários e sindicatos vão regular este aumento de preço. Vai regular a competição entre as empresas. Vai estabelecer um salário mínimo. Vai estabelecer uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Quando ele diz que o empregado só pode trabalhar 40 horas, tem 2 coisas que ele vai ter como consequência. Se o empregado trabalhar mais, ele vai pagar hora extra para o empregado. Ou ele vai contratar um outro empregado para atender a necessidade do aumento
da necessidade de carga horária de empregado. E devido à grande quantidade de acidentes de trânsito, ele decreta a lei seca. E aqui nós temos policiais jogando fora bebida no esgoto da rua. Tem umas outras fotografias que você acha que eles estão derramando barril de bebida. Então, para visar a recuperação do campo, aumentar a quantidade de emprego, ele vai em uma região que era uma grande produtora industrial, criar uma empresa estatal para a construção de represa para a produção de energia elétrica. Se eu pego a energia elétrica e oferto, ela vai promover o desenvolvimento, vai diminuir o custo de produção. Quando ela diminui o custo de produção, ela diminui o preço das coisas e as pessoas vão poder comprar mais. E esta empresa criada vai construir diversas hidrelétricas na região. Eles vão controlar também com essas hidrelétricas umas enchentes, vão reduzir os casos de malária também. E aí vai começar um outro New Deal, né? Então, o New Deal sofreu críticas. Liberalismo ou intervencionismo? O que é? Então, o New Deal amenizou os efeitos da Grande Depressão. O desemprego diminuiu, os preços voltaram à sua normalidade, subiu um pouco, beneficiou a empresa. Então, ele estava investindo com o intervencionismo, apesar de ele ser um liberal, investiu na criação de emprego e na contratação de empresa. Mas ele é criticado porque a despesa dele era maior do que a receita, o que acarretava um desequilíbrio fiscal, um déficit. E o Roosevelt dizia, o desequilíbrio é provisório, até a gente sair da crise. Ele vai ser criticado por economistas liberais, que eram contra a intervenção do Estado na economia, que diziam que o Estado deveria equilibrar as contas públicas. O Estado tinha que gastar menos do que o que arrecadava. E chegou a ser acusado de ser comunista. O comunista era um grande defensor da intervenção estatal na economia. Aí vai ter o que se chamou de segundo New Deal. O governo retoma o New Deal, contrata artista para levar a arte ao povo, que esse pessoal não estava empregado. Contrata orquestras, abre museus. O objetivo era criar mais empregos. Aí os preços subiram e trouxe benefício às empresas. Foi criada a Lei da Previdência Social, direito à aposentadoria, seguro-invalidez, salário mínimo, limitação da jornada de trabalho, e o cidadão americano alcançou seus direitos sociais. Então muita gente fala muita coisa de determinadas coisas, mas aqui no Brasil nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde. Se você precisar de um médico, você vai em um hospital público, você vai ser atendido bem ou mal. Lá não tinha isso, lá não se tem, você tem que contratar um seguro particular e pagar mensalmente por esse seguro, tá certo? Então, a partir desta época, foi que o americano passou a alcançar seus direitos sociais. Então, vamos ver o que é que aconteceu. Os economistas do governo compreenderam que os gastos e investimento das obras públicas estavam recuperando a economia. Os gastos aumentaram consideravelmente, porque precisava ter muito dinheiro. Em 1938, nós ainda temos 10 milhões de desempregados. Esta crise decorrente da Grande Depressão só vai acabar com a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos investirem pesadamente na produção de material de emprego militar para enfrentar Hitler. Ampliação da produção de material bélico. Em 1942, já na metade da guerra, os Estados Unidos estavam numa situação de pleno emprego. Toda a população economicamente ativa estava empregada. Os homens foram para a guerra e as mulheres passaram a trabalhar nas fábricas, nos escritórios, em todo canto.
Então, isto é o final deste nosso assunto. New Deal, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Só vai ter fim com a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estudar e fazer as atividades, continuarmos nesta nossa batida, ainda um pouco nebulosa diante do que vai acontecer, híbrido, misturado, presencial, mas vamos nos dedicar ao estudo para que tenhamos condição de passar ao primeiro ano do ensino médio com o conhecimento necessário para tal. Muito obrigado e uma boa noite.